Então, a primeira pergunta que eu te faço é: quais são as características da fase folicular do ciclo menstrual? Eu sempre digo assim, ó, Fabiano, que o ciclo, na verdade, é um ciclo, né? Ele não tem um começo, um meio e um fim. Ele é um ciclo. Então, a gente tem que escolher um momento dele para a gente começar a explicação. E eu sempre gosto de começar a explicar pelo FSH. Então, se você começa a pensar no FSH como o início do ciclo, fica mais, eu entendo que seja uma forma mais didática, na verdade, de aprender. Então, assim, quando ela está menstruada, que é o primeiro dia do ciclo menstrual, ela vai estar com o FSH alto, certo? Qual é o objetivo do FSH estar alto? O objetivo é selecionar aqueles folículos, 8 a 10 folículos mais ou menos, né? Para que esses folículos desenvolvam mais, cresçam mais e comecem a produzir estrogênio. Então, o FSH ele vai agir sobre esse pool de folículos aí, 8 a 10 mais ou menos, e estimula esses folículos a produzir estrogênio, especificamente o estradiol, né, que é o principal estrogênio ovariano. Aí o que vai acontecer? Esses folículos eles vão começando a crescer, vão começando a produzir quantidades cada vez mais crescentes de estradiol, e o feedback do estradiol com o FSH é negativo, ou seja, quanto mais estradiol, né, que é um estrogênio que o ovário produz, menos FSH a hipófise libera. Então, quando vai crescendo, né, a produção folicular de estradiol, vai diminuindo a produção hipofisária de FSH. Então, ao longo da fase folicular, que também a gente chama de fase proliferativa, os folículos vão cada vez crescendo e produzindo mais e mais estradiol e o FSH vai decrescendo, vai cada vez caindo mais. Aí, lá no meio da fase proliferativa, começa a ter um folículo que vai se destacar, que vai ser o folículo dominante, né? E esse folículo dominante, ele vai cada vez produzindo mais estradiol, mas os outros que cresceram com ele vão sofrendo atresia. Então, o que acontece? Esse folículo fica sozinho, né, ali produzindo estrogênio cada vez mais e os outros folículos sofrem cada vez mais atresia. Então, chega um momento que ele acaba se esgotando, né, porque é só ele produzindo sozinho estradiol e ele vai fazer um pico de estradiol no final da fase proliferativa. Então, o estrogênio ele vinha crescendo, 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 ficou só um folículo sozinho, faz um pico de estradiol no final da fase proliferativa. E esse pico de estradiol é fundamental, é imprescindível que ele aconteça, porque o feedback do estrogênio com o LH é positivo. Ou seja, quanto mais estrogênio, mais LH. Então, quando ela faz um pico de estradiol no final da fase proliferativa, logo depois desse pico de estradiol, vai ter um pico de LH. E esse pico de LH é o momento mais importante do ciclo, porque é ele o responsável por produzir enzimas proteolíticas e hidrolíticas na superfície do folículo para permitir a extrusão do oócito, né? Então, que é o hormônio responsável então pela ovulação. Para que aconteça a ovulação, tem que ter um pico de LH. Não adianta você ter só níveis altos de LH e constantes, tem que ter um pico de LH para que realmente ela consiga ovular. E para que serve esse estrogênio que foi produzido, né, na fase folicular? O estradiol, então, né, ele serve para proliferar o endométrio. Então, ele vai agir sobre o endométrio, produzir mitose nas células endometriais e estimula esse endométrio a proliferar. Então, ele aumenta muito a espessura aí e por isso que realmente ele fica um endométrio proliferativo. Por isso que a gente chama de fase proliferativa. Na verdade, o termo fase proliferativa se refere mais ao que acontece com o endométrio. E o termo fase folicular é o que acontece com os folículos, né? Então, por isso, esses dois termos que, na verdade, são sinônimos, né? Fase folicular ou ainda fase proliferativa. Até porque as coisas acontecem juntas, né?